No crepúsculo do oceano, sobrevive quem sabe tornar-se o próprio fundo, não se esconder atrás de uma rocha, nem fugir para as profundezas, mas literalmente dissolver-se naquela luz fraca que ainda resta acima. O peixe machadinha vive exatamente assim. Não confia na velocidade, nem aposta na sorte. Ele ajusta o próprio corpo à escuridão ao redor, como se moldasse sua silhueta ao olhar de quem observa. Aqui, na zona crepuscular, o perigo quase sempre vem de cima, e qualquer sombra, qualquer contraste extra, transforma-se em um convite para o ataque. Por isso, o peixe machadinha parece estranho e até errado. O corpo é achatado como uma lâmina, os lados refletem um brilho metálico frio, e o ventre pode emitir luz de modo que, visto de baixo, ele simplesmente desapareça. Não é beleza nem efeito, é uma maneira de sobreviver mais uma noite, onde olhos o procuram o tempo todo. A zona crepuscular é a camada da água em que a luz já não desenha o mundo, apenas o sugere. Acima, ainda existe um fundo luminoso fraco. Abaixo, quase escuridão total. É nessa fronteira que nascem as formas mais precisas de camuflagem. O peixe machadinha é pequeno, mas sua forma engana. O corpo alto e comprimido lateralmente faz com que pareça uma placa fina. Visto de frente, vira uma linha. Visto de lado, um cunho afiado. Essa geometria reduz a resistência e ajuda a pairar na coluna d'água, gastando o mínimo de energia. Aqui, isso é vital. Um movimento desnecessário pode custar um dia de caça, e um dia de caça pode significar toda a semana. O principal segredo está no controle da própria sombra. Ao longo da parte inferior do corpo ficam os fotóforos, pequenos órgãos luminosos. Eles não se acendem para sinalizar, funcionam como uma iluminação inferior. O peixe ajusta a intensidade para que o brilho do ventre coincida com a claridade da água acima. Predadores que olham de baixo geralmente detectam silhuetas escuras contra o fundo claro, mas se não há silhueta, o olhar passa adiante. Nesse paradoxo está a atenção. Para desaparecer, é preciso brilhar. Um erro no ajuste e o corpo se torna uma mancha visível em uma fração de segundo. Os olhos do peixe machadinha são voltados para cima, como os de uma criatura que vive sob ameaça constante de um golpe vindo do alto. Na zona crepuscular, isso faz sentido. A presa passa acima e os predadores também vêm de cima, usando a luz residual. O peixe permanece quase imóvel, lendo o fundo luminoso. Qualquer sombra nesse fundo significa movimento, e movimento aqui pode ser comida ou morte. Nesses instantes, o corpo continua calmo, mas tudo está preparado para reagir num segundo. Um curto impulso, o estalo das mandíbulas e novamente o silêncio. Ele se alimenta principalmente de pequenos crustáceos e zooplâncton. Às vezes, captura um peixinho minúsculo que se aproxime demais. Não é uma caça de velocidade, mas de precisão. Escolhe a camada de água onde a densidade de alimento é maior e permanece ali, economizando forças. À noite, muitos organismos sobem mais perto da superfície e a zona crepuscular ganha vida. Durante o dia, tudo desce novamente e o peixe machadinha acompanha o movimento, mergulhando mais fundo, onde é mais escuro e tranquilo. Essa migração vertical diária é um dos maiores movimentos de vida do planeta, mas acontece quase sem testemunhas. Há ainda um detalhe que o torna ainda mais difícil de perceber. Os lados do corpo
frequentemente parecem prateados, como se fossem espelhos. Isso não é decoração. Superfícies assim refletem a luz fraca que vem de cima e os flashes de bioluminescência alheia, desfazendo os contornos. Mas refletir também é um risco, um ângulo errado, e surge um brilho súbito, como o lampejo de uma lâmina. Por isso, o peixe machadinha mantém o corpo no ângulo correto, equilibrando-se entre dois perigos, tornar-se sombra ou tornar-se reflexo. Se imaginarmos esse mundo como um palco, o peixe machadinha é um mestre da iluminação. Ele calibra continuamente o próprio corpo conforme o fundo. Um pouco mais alto, é preciso aumentar a luz. Um pouco mais fundo, é melhor reduzi-la. Tudo isso acontece sem gestos bruscos, em decisões minúsculas e constantes. Na zona crepuscular, não vencem os mais fortes, vencem os mais precisos. Às vezes, vários peixes machadinha permanecem próximos uns dos outros, não em cardumes compactos, mas mantendo certa distância, como se obedecessem regras invisíveis. Não é cooperação, é simplesmente o sinal de que aquela camada de água oferece alimento suficiente e ainda permite desaparecer. Muito acima, há olhos demais, muito abaixo, há pouca comida. A vida deles é um compromisso constante e até a forma do corpo revela esse equilíbrio. O momento mais perigoso chega quando a camuflagem falha. Basta um erro no brilho dos fotóforos ou um movimento desnecessário para que a silhueta apareça contra a água. Então, o tempo praticamente acaba. Uma sombra cai de cima e tudo termina antes mesmo que o perigo seja compreendido. Por isso, o peixe machadinha vive como se cada instante fosse um exame. Ele não luta contra a escuridão, ele se torna parte dela. Existe também outra razão para que sua forma de lâmina pareça tão estranha. Nesse nível do oceano, os encontros acontecem a poucos metros ou até centímetros. Não há visão distante. O importante não é esconder-se longe, mas não se revelar de perto. O peixe machadinha é fino e seu perfil é mínimo. Mesmo quando um predador passa ao lado, ele vê apenas uma linha estreita, fácil de confundir com uma sombra qualquer. Mas se essa linha se move demais, ela vira um objeto. Por isso, ele se move raramente, e quando se move, é rápido e preciso. Na zona crepuscular, muitos predadores usam a bioluminescência como arma. Um lampejo na escuridão pode ser uma isca ou um sinal de ataque. O peixe machadinha parece quase pacífico nesse cenário, mas sua luz é igualmente perigosa. Não serve para atrair, e sim para desaparecer. Quando uma pequena presa passa perto, ele não inicia perseguição. Espera que ela atravesse o ponto certo e só então ataca. É uma caça baseada no erro do outro. Às vezes, surgem sombras maiores, lulas ou peixes velozes que reagem instantaneamente ao contraste. Nesses momentos, o peixe machadinha não foge, ele congela e confia na própria camuflagem. Se o brilho do ventre coincide com o fundo, o predador passa direto. Se não coincide, não haverá tempo para corrigir. Com a idade e a mudança de profundidade, muda também o seu modo de luz. Um pouco mais acima, mais claridade residual, fotóforos mais brilhantes. Um pouco mais abaixo, escuridão mais densa, quase nenhum brilho. É como ajustar a exposição de uma câmera, mas quem faz o ajuste
é o próprio corpo vivo. E quando parece que essa história é apenas sobre camuflagem, surge uma realidade mais dura. A zona crepuscular é um corredor de energia. Ali se alimentam criaturas que depois descem mais fundo e outras que sobem à superfície. O peixe machadinha é pequeno, mas é um elo dessa corrente. Ele transforma o plâncton em movimento, e esse movimento um dia será alimento para outros predadores. Por isso, quando ouvimos o nome peixe machadinha, é melhor pensar não em uma arma, mas em uma forma de sobrevivência. É um organismo que aprendeu a enganar a visão justamente no lugar do oceano onde a visão decide tudo. E enquanto acima ainda resta um pouco de luz e abaixo começa a noite absoluta, o peixe machadinha continua suspenso nessa fronteira, apagando sua própria sombra repetidamente para sobreviver a mais uma noite.